tempo, né? A gente já tem 5 minutinhos. Cadê o Paulo? O Paulo tá aí? Gente, o Paulo não entrou, não acredito, nem o Eric. O que aconteceu com essa turma? Eu tô aqui. Ah, o Eric tá aqui, é que teu nome não tá aparecendo pra mim aqui, Eric, desculpa. É, o Paulo que não perde uma aula sequer não tá aqui. Bom, pessoal, então nas últimas aulas a gente estava falando de filosofia do século XIX. Daí na aula passada eu fiz só uma introdução aí na filosofia do século XX, mas eu falei para vocês que na aula de hoje a gente vai voltar aí para o século XIX para falar de um filósofo que sai um pouco do perfil daquilo que estava sendo feito no século XIX, mas que vai influenciar diretamente no século XX, tá? Quem é ele? É o Kierkegaard. Para vocês terem uma ideia, eu comecei o ano lá no primeiro bimestre falando para vocês de Hegel, né, daquela dialética hegeliana, que o espírito subjetivo, que seria a individualidade de cada ser, quando entra em contato com o espírito objetivo, que seria as vontades de uma comunidade, de uma cidade, quando elas entram em conjunto, elas acabam atingindo o espírito absoluto, né, que seria uma ideia assim de perfeição, de uma comunidade que consegue caminhar de maneira conjunta. O Hegel, a filosofia do Hegel vai perdurar assim durante o século XIX inteiro e por toda a Europa. Tá? Ela é uma filosofia assim que vai ser bem difundida. E o que acontece? O Karl Marx vai ser contrário, aí a gente viu a dialética materialista de Karl Marx. Para o Schopenhauer, na verdade, não existe um espírito subjetivo, é tudo vontade de potência. Aí isso vai acabar desembocando ali na filosofia do Nietzsche. Então, o Hegel, ele é o grande precursor aí da filosofia do século XIX, ele é o mais importante que tem, tá? Só que tem um que foge disso, que é o Kierkegaard. E é exatamente na contrariedade, né, da filosofia do Hegel, que é o que estava perdurando na época, que ele vai ficar conhecido. Então, Kierkegaard ele é um filósofo totalmente diferente de Hegel, né? Ele não concorda com Hegel. Ele fala que o ser humano não tem uma essência pronta, acabada. Não dá para a gente falar de uma subjetividade, um espírito subjetivo, já pronto, acabado, sendo que o ser humano, a única coisa que ele tem, que é dele mesmo, é a existência. A essência, ele iria construindo ao longo da sua vida. Então, não tem como a gente falar de um indivíduo pronto e acabado. A gente não tem como montar uma dialética. Então, ele vai fazer uma crítica para o Hegel, mostrando que o Hegel não levou em consideração as escolhas do indivíduo, a construção que o indivíduo faz na sua vida. E exatamente por ser contra o Hegel e por fugir dessa filosofia da dialética que perdura ali no século XIX, que ele vai ficar conhecido, tá? Ele é um filósofo dinamarquês. E as ideias do Kierkegaard que a gente vê hoje influenciam diretamente toda a filosofia, também a literatura do século XX. Então, se vocês, não sei se vocês já começaram a ver em literatura com Dylan, por exemplo, modernismo. Turma, vocês já começaram a ver modernismo? Então, quando vocês passarem ali por Fernando Pessoa, por Andrade e tal, vocês vão ver que tem muitas questões existencialistas, tá? Então, essas questões, principalmente Fernando Pessoa, na voz de Alberto Caeiro, né? Essas questões existencialistas surgem ali com o Kierkegaard, por isso que a gente vai dar um passinho para o século XIX de novo, para poder compreender o século XX, tá bom? Então, eu vou começar a compartilhar com vocês aí um slide de Kierkegaard. Se der tempo também eu vou falar um pouco de Camus, que é um autor argeliano, na verdade, franco-argeliano, né? Ele mora na França, mas ele é da Argélia, que trabalha bastante essas questões existencialistas em 2 livros dele, O Estrangeiro e também no Mito de Sísifo, tá? Então a gente vai falar um pouquinho, se der tempo, né, na aula de hoje, a gente também fala desses 2. Então, o que o Kierkegaard tem de diferente? A filosofia dele não é complicada, eu acho bem legal a filosofia dele, aliás, só que ela é bem prática. Vocês vão ver que a diferença de Hegel enquanto teórico, né? O real é ideal, pode ser pensado, o ideal é real. Fica muito na teoria, no mundo das ideias. O Kierkegaard não, o Kierkegaard é bem prático, ele fala sobre a existência humana mesmo, por isso que ele é o pai aí do existencialismo, tá? Então, o que ele tem aí? O nome dele é Søren Eibe Kierkegaard, né? Ele é um filósofo dinamarquês. Ele está ali por volta de 1813 a 1855, ele morre muito jovem, ele morre num acidente.
Ele vai estudar filosofia e teologia, então, pelo fato de ter estudado os dois, aí filosofia e teologia, a gente também reconhece muito da filosofia de Agostinho, na filosofia de Kierkegaard, somente aquela parte da cisão da vontade, né? A gente consegue perceber que ele tateou ali um pouquinho Agostinho também. E ele é considerado o mentor e o pai do existencialismo, que vai ter o seu auge no século XX, principalmente na década de 40, com o Sartre, mas a gente já tem as principais características do existencialismo aí na filosofia de Kierkegaard, tá? Então, considerado o primeiro filósofo existencialista, ele é profundamente cristão. E o bacana da cristandade de Kierkegaard é que ele escolhe ser cristão, ele não é dogmatizado, né? Por que esse escolher ser cristão é importante? Porque para o Kierkegaard, tudo que a gente é deve ser parte da nossa liberdade de escolha, tá? Então, ele é um dos primeiros a falar que o homem não tem uma essência pronta e acabada quando a gente nasce, que a partir dessa liberdade de escolha a gente vai se tornando quem a gente é. E ele percebe que nessas escolhas tem diversos absurdos, né? Tem determinados acontecimentos que ocorrem na nossa vida e que a gente não espera, e que isso vai fazendo também parte da nossa essência, e aí vai abrindo outras possibilidades de escolha. Então, Kierkegaard, ele é um filósofo do absurdo que é a vida. Se todas as filosofias até ele tentaram dar um sentido para a vida, um significado, a filosofia medieval, o sentido seria, no fim da vida, você encontrar com a eternidade, o Kierkegaard rompe com tudo isso, ele fala que a vida é absurda e que essa é a beleza da vida, que é você poder todos os dias ter a possibilidade de algo novo, de você ter a existência nas suas mãos e ir construindo a sua essência. Então, o Kierkegaard inverte, né? Enquanto todo o Hegel, por exemplo, acreditava que a nossa essência já estava pronta, a gente conseguiria definir o que é o homem, naquele espírito subjetivo. Para o Kierkegaard não tem definição pronta e acabada, porque não cabe a mesma definição do que é o homem para mim, ou para o Érica, ou para o Paulo, ou para a Bia. A definição de Bia é única, é dela, e é ela que vai construindo. Então, esse fato dele escolher ser cristão é também parte da vida dele, da essência dele, tá? Então, ele é profundamente cristão aí, ele faz uma crítica à religiosidade, no sentido de que as pessoas são hipócritas, frequentam uma igreja, um culto, uma missa, mas já saem falando mal daquela pessoa que estava sentada do seu lado assim que termina aquele culto e aquela missa. Então ele tenta viver o seu cristianismo com uma forma verdadeira e profunda, e isso causa certas angústias ali, principalmente em relação às questões éticas, tá? Então, para ele, significa estar em constante luta interior, em temer, ter escrúpulos, se angustiar, se rebaixar, se humilhar, porque isso faz parte de ser verdadeiramente cristão. O próprio Cristo, como exemplo histórico e ético, ele foi criticado, ele se rebaixou, ele acolheu aqueles que eram excluídos, então ele foi profundamente humano, né, em vida, como exemplo, e é isso que o Kierkegaard quer seguir. Então, o cristianismo, para o Kierkegaard, é a inquietação do espírito, é temer e tremor, que é o título do livro dele, temer e tremor, constante de quem tem que um dia prestar conta da vida que o levou. Então, ele é um filósofo aí existencialista, que ele não é ateu, isso que é o bacana, porque o Sartre, ele é ateu, e ele fala muito dessa questão da religiosidade, que a gente não pode estar vinculado a um Deus. Já o Kierkegaard aqui, ele é pela escolha, pela liberdade de escolha que o homem tem, ele escolhe por ser cristão. Peraí, pensei que eu tô super gripada. Quais são as características aí do existencialismo de Kierkegaard, né? Primeiro, ele pressupõe que a vida seja uma jornada para a essência do ser. Para o Kierkegaard, a gente só nasce com a existência, é tudo que a gente tem. O que a gente vai construindo é a nossa essência, diferente um pouco aí de alguns filósofos que falavam que o homem já nascia pronto e acabado. Isso tem influência direta em Simone de Beauvoir, que é aquela frase que foi tema de redação e que foi mó bafafá aí, que a frase era: não se nasce mulher, torna-se mulher, né? Então, a Simone de Beauvoir, na década de 40, influenciada pela filosofia de Kierkegaard e por essa característica específica aí, que o existencialismo pressupõe que a vida seja uma jornada para a essência do ser, ela quis mostrar que não se nasce a mulher que você quer ser, você se torna a partir das suas escolhas. Então, se você escolher ser uma dona de casa, ótimo, perfeito, você escolheu a partir da sua liberdade. Agora, se você escolher ser uma advogada, uma médica, uma profissional,
também ótimo, você tem esse direito. Então, era uma luta pelo direito das mulheres que ela usou essa frase, né? Ela escreve um livro chamado Segundo Sexo, que ela trabalha muito essa questão feminista. Então, não tinha nada a ver com a questão de gênero, né? Mulher ou homem, né? Feminino ou masculino. Não, é que até mais ou menos a década de 60, se a mulher estava grávida, falasse, era uma menininha. Aí já começavam a falar, né? Tomara que ela seja delicada, que ela tenha um bom marido, que ela seja educada, que ela saiba cuidar da casa. Então, antes de ter a existência, o bebezinho, todo mundo já pensava naquela essência dela. O que a Simone de Beauvoir quis com essa frase, influenciada pelo Kierkegaard, é que, calma, galera, primeiro vamos dar a existência, aí depois, a partir da liberdade de escolha, ela vai construindo a sua própria essência, tá? Uma outra característica do existencialismo de Kierkegaard, que vai influenciar, né, o Sartre, a Simone de Beauvoir e o Heidegger também, é que o homem não tem um propósito determinado, como era até antes de Kierkegaard, né? A Igreja Católica já colocava que o propósito de vida era encontro a Deus. Para os gregos antigos, o propósito de vida já estava traçado, porque eles acreditavam no destino. Tanto é que a gente tem a imagem das 3 irmãs que são as moiras, que tecem o fio da vida. Então, para os gregos e para os romanos, o destino do homem já estava dado, já era pronto. Agora, aqui no existencialismo de Kierkegaard, não. Os homens não têm um propósito determinado. E aí eles vão construindo esse propósito pela caminhada existencial, pelas escolhas que ele faz, pela essência que ele está construindo e por aquilo que ele vai vir a ser. Tá? Então, a liberdade, nesse sentido, se a gente vai ver em Sartre, também é um peso, porque como você não tem um propósito dado, uma essência construída, agora a capacidade de você construir aquele propósito, de você construir aquela essência, está em suas mãos. Então, a liberdade de escolha também é um peso, porque gera uma certa responsabilidade lá na frente. O Kierkegaard, especificamente, não chega a falar em responsabilidade, e isso fica muito claro na filosofia do Sartre. E uma última característica importante que serve para esse pacotinho de existencialistas aí é essa questão da liberdade humana que eu estava falando, né? Que é a característica básica do existencialismo. A escolha sempre parte do homem, que é o dono da própria existência. E aí ele vai construindo a sua essência, tá? Essa é uma característica básica do existencialismo, que o homem tem a liberdade de escolha. Só que essa liberdade também gera um peso, que é o peso da responsabilidade, das consequências de quem você é. Outros pontos bacanas aí de Kierkegaard é que não é possível alcançar o motivo de tudo que ocorre na esfera em que vivemos. Tem certas questões que o uso da razão não nos serve. A razão não vai conseguir explicar determinadas questões. Então, não se pode racionalizar o mundo para o Kierkegaard, tá? Se a gente racionalizar, explicar tudo, explicar a vida, qual o sentido da vida, qual o propósito do homem, perde a mágica da vida, que é você poder todos os dias fazer algo novo, né? De você ser um destaque. Se você dá pronto o que é o homem, que graça que tem, né? E isso é o fantástico da vida, segundo Kierkegaard. E também, ao mesmo tempo, o absurdo, tá? Porque é difícil o homem aceitar algo que não tenha uma racionalidade ali por trás. Então, ele vai fazer uma crítica até mesmo à racionalização de Deus, era aquela ideia do Tomás de Aquino, no período da escolástica, tentar explicar a existência de Deus através do uso da razão. Para o Kierkegaard isso não cabe, tá? Deus é uma questão de fé, é uma questão subjetiva, e não deve ser racionalizada. E aí esta visão da magia é uma angústia existencial, porque a gente precisa de explicar tudo que existe na vida, e tem certas coisas que não se explicam. Não se pode compreender e conceder, por exemplo, um sentido para a vida, tá? Segundo Kierkegaard aí. Para o Kierkegaard, o sentido da vida é não ter sentido, é ser um absurdo, né? A vida, ela todos os dias coloca obstáculos ou coloca determinadas coisas que faz com que a gente possa se tornar um novo ser, tá? E fazer parte da construção da nossa própria essência. O que o Kierkegaard tem contrário a Hegel aí? Então, ele vai discordar do pensamento de Hegel e declara que a obra hegeliana tinha como objetivo apenas encontrar uma verdade em si mesmo. Quando Hegel coloca que a subjetividade do ser já era dada, né, aquele espírito subjetivo já estava definido, era só para poder complementar aquela dialética hegeliana, ele poder explicar o espírito absoluto. Era como se o Hegel usasse de artifícios para poder explicar a sua própria filosofia.
Ele vai falar também que o sistema de pensamento do Hegel é irrelevante para a existência do homem, porque o Kierkegaard busca uma filosofia que seja uma filosofia mais prática, que pense a existência do ser humano, que é aquilo que nós temos e que só pertence a nós, é a nossa própria existência, tá? Então, essa crítica que o Kierkegaard constrói em cima de Hegel é que na filosofia de Hegel o indivíduo é apenas uma das fases da integração da realidade no mundo, e na verdade o indivíduo, ele é o responsável por essa integração. O indivíduo é responsável pela existência de si e pela existência do seu mundo, tá? E um outro ponto é que a existência humana não pode ser explicada apenas por conceitos. O sistema é incapaz de explicar a existência humana, mesmo porque, como eu falei lá na frente, a minha existência não pode ser definida da mesma maneira da do Eric, da Bia e do Paulo. Cada um vai ter a sua definição de existência. Então, a gente não pode aplicar um conceito de existência humana para todos nós. Tá? Essa é uma das críticas que o Kierkegaard coloca aí também em Hegel. E qual que é o pensamento aí de Kierkegaard, então? Que a existência, a subjetividade e o indivíduo é o ponto de partida de toda a filosofia de Kierkegaard, tá? A existência é a única coisa que a gente tem. A essência a gente vai construindo. Então, o Kierkegaard, ele parte da existência real do ser e de cada ser, porque nenhuma existência é igual à outra, para compreender a essência. E não é mais a essência da humanidade, agora é a essência de cada ser, da individualidade. Para o Kierkegaard, a história tinha também transformado o cristianismo em uma cultura cristã superficial e dogmática mesmo. As pessoas que frequentam determinada religião não são capazes de pensar por si mesmo, só cumprem aqueles dogmas e muitas delas não escolheram fazer parte, pertencer daquela religião. Então essa é a crítica que ele faz, tá? Então é uma para o Kierkegaard aí, o cristianismo é uma cultura desenvolvida para facilitar e responder à busca de um sentido para a vida com elementos sem importância, que seria o encontro ali com a eternidade. O cristianismo é visto como instrumento para viver a vida em paz e serenidade. O cristianismo, para o Kierkegaard, não pode ser um instrumento, ele tem que ser um exemplo de vida. Então, essa forma de ser um instrumento, só para poder viver em paz aqui, encontrar com a eternidade no futuro, segundo Kierkegaard, esconde e dissimula o verdadeiro aspecto do cristianismo, que era viver como um verdadeiro cristão. Então, para ele, as pessoas que vivem dentro de uma determinada religião e só seguem dogmas, não escolheram por si mesmo frequentar aquela religião, vivem brincando de ser cristãos, e não são cristãos propriamente dito em sua vida. Então, para o Kierkegaard, esse é um problema, né? Porque Deus não deve ser traduzido ou compreendido como as interpretações cristãs que existiam na época, e sim vivido. Então, é um Deus vivo, e não um Deus que está morto e que só é apenas interpretado. Para o Kierkegaard, por que a religiosidade é tão importante? Porque, segundo ele, tem 3 estágios de qualquer ser humano que a gente vive na nossa vida aí. O primeiro estágio, ele faz uma descrição que é por volta mais ou menos dos 30 anos de idade, a gente vive o estágio estético. A gente se aprende mais aparências e as questões materiais, né? Então, a gente busca mais a beleza, a questão material, vive mais pela aparência, até que a gente se dá conta de que existe uma comunidade, que existe uma sociedade em volta de todos nós e que a gente também tem que ser responsável por ela. E aí a gente dá um salto aí para o estágio ético. E aí a gente começa a pensar numa questão de responsabilidade social, começa a pensar e se questionar um pouco mais sobre as nossas próprias ações. Isso ocorre mais ou menos por volta dos 30 até os 60 anos. Quando você está se aproximando já aí de ser um idoso, você começa a questionar se o homem é muito mais além do que as suas próprias ações. E aí você dá um salto, então, para o estágio religioso. Muitas vezes, esse salto do ético para o religioso causa um certo conflito. E para isso, Kierkegaard vai buscar na Bíblia o exemplo de Abrão. Ele vai ter uma questão ética ali, né? Deus pede para ele sacrificar o próprio filho. E aí ele tem uma dúvida, um pensamento, um conflito ético entre sacrificar ou não, escolher pela fé ou não. E ele decide sacrificar o próprio filho. E ele está indo, então ele dá um salto para o estágio religioso,
porque ele acredita naquele Deus, ele acredita naquela interioridade do ser. E ele está indo ali sacrificar o seu filho em nome de um Deus, em nome de sua fé, e aí desce um anjo e mandado também por Deus, falando que ele não precisa fazer aquele sacrifício, porque ele já tinha provado a sua fé. E ali, então, houve aquele salto religioso, é quando a gente sai da ética, percebe que a ação não pode ser só isso, e passa, então, por um estágio aí religioso. E para finalizar aí, para o Kierkegaard, o ser humano é finito e tem que constantemente fazer escolhas. Essas escolhas podem levar o indivíduo a uma vida ética, e essa vida ética pode levar as vidas a uma vida de fé, que seria esse salto para o estágio religioso. E é na fé, nesse estágio religioso, que o sujeito pode se encontrar com a singularidade de Deus. E aqui a gente vê bastante Agostinho também, que é aquela busca na interioridade, que se você não encontra aquela, né, em Agostinho, se você não consegue encontrar aquela felicidade que seja duradoura nas coisas do mundo, é sinal de que essa felicidade não serve para você, não é essa que você está buscando. E se você busca uma felicidade que seja mais eterna, mais duradoura, é sinal de que você já esteve com ela. E aí passa, então, para a interioridade do homem, né? Então, esse salto na fé é quando na sua singularidade, na sua interioridade, você pode se encontrar com o seu Deus. E para o Kierkegaard, você não precisa de um intermediário, né? Você não precisa de ninguém para que faça a ligação entre você e Deus, porque Deus também está em você. Então você pode ter contato com ele diretamente. Então a fé vai além da ética, e aí ele dá o exemplo de Abraão, que através da fé escolhe matar o seu próprio filho, na verdade sacrificar, matar é um pouco pesado, né? Sacrificar é matar, desculpa. A escolha de Abraão é uma escolha trágica e conflituosa, como todas as outras escolhas de um verdadeiro cristão, porque muitas vezes aquela pessoa que vive com um cristão verdadeiro em vida, ele encontra esses conflitos éticos e religiosos. O que fazer agora? Seguir a palavra de Deus, seguir o exemplo de vida cristão, ou ser uma pessoa ética, independente dos conflitos e das consequências que eu vou ter que me responsabilizar. Para o Kierkegaard também, a filosofia não deve ser utilizada para justificar esse cristianismo, como a tentativa dos escolásticos, desculpa, principalmente Tomás de Aquino, que vai usar o Aristóteles para poder justificar a existência de Deus, né? Pois o verdadeiro cristianismo, para o Kierkegaard, é crença e não justificação. E as questões da fé a gente não explica pelo uso da razão, né? Então essa crença, ela é subjetiva. A relação com Deus é direta e não existe ninguém entre o indivíduo e Deus. Segundo Kierkegaard, a existência humana é liberdade, pois os indivíduos são aquilo que escolheram ser, que escolheram fazer da sua existência dentro das suas possibilidades, inclusive da possibilidade de não escolher. A não escolha para o Kierkegaard também é uma escolha, só que aí cai em quê? Naquele ficar paralisado e se perder, que é o niilismo do Nietzsche. Tá? As filosofias começam também a ter certos encontros de tipos de pensamento, né? Então, a percepção dessa possibilidade que a gente tem o nosso futuro em nossa mão, a gente tem a nossa construção da nossa essência em nossa mão, causa uma angústia pelo futuro, a ser definido pela liberdade. Futuro e angústia aí, segundo o Kierkegaard, sempre vão caminhar juntos, tá? Por quê? Porque o nosso futuro está em nossas mãos, não na mão de um destino, de um encontro com Deus. Tá agora é aqui, que são as nossas escolhas. E aí, quais são as características aí da angústia, segundo Kierkegaard? Né? A gente vai ver que a angústia também está presente na filosofia do Heidegger e do Sartre, mas algumas características mudam, tá? Então, para o Kierkegaard, a ansiedade ou essa angústia é um medo fora de foco, é um medo disperso, e que esse medo também faz parte da própria natureza humana. Pelo fato da nossa vida estar em nossas mãos, né, a liberdade de escolha estar em nossas mãos, a gente tem esse medo, essa ansiedade de a nossa escolha falhar e a responsabilidade ser só nossa, tá? Então, a ansiedade e a angústia é parte dessa liberdade também, de poder escolher. Outra característica importante da angústia em Kierkegaard ele vai fazer uma busca aí para poder compreender onde que surgiu isso, né? E ele mostra que foi em Adão, que Adão
naquela cena lá que ele oferece, né, o fruto do conhecimento, a maçã, para ele poderia ter escolhido ou não. Então, é ali que é o primeiro momento, o primeiro ponto de livre-arbítrio, de liberdade de escolha, o livre-arbítrio do Agostinho aí presente na filosofia de Kierkegaard, né, onde a gente tem aquela vontade cindida, aquela vontade rompida entre escolher pela maçã, pelo fruto proibido ou não, e aí o Adão tem aquele momento de angústia, de escolha, e ele escolhe, ele teve a liberdade ali de escolher em comer aquele fruto, tá? Então ali, segundo Kierkegaard, foi o primeiro momento de angústia do ser humano. E para o Kierkegaard também, já chegando na terceira característica aí da angústia de Kierkegaard, depois que Adão escolheu comer, né, do fruto do conhecimento, o pecado nasceu. Então, para o Kierkegaard, a angústia, essa ansiedade, precede o pecado. Então, precede a responsabilidade também que o homem tem sobre a sua própria vida. Porque o Adão ali acabou mudando todo o caminho da história humana, né? Então, é a responsabilidade que ele teve. Então, toda angústia precede também esse sentimento de responsabilidade que o homem tem. Pessoal, a filosofia de Kierkegaard é super simples, vocês viram aí, né? Não tem características muito distintas, tá? Dos outros filósofos existencialistas, mas ele é importante porque ele que é o pai aí do existencialismo que vai ser estudado aí através de Heidegger, de Sartre, Simone de Beauvoir, que é lá mais ou menos da década de 30 e 40, aí que a gente vai falar nas próximas aulas. Deu para entender a filosofia de Kierkegaard, galera? Sim, Terceiro. Fala, Paulo. sim, deu pra entender. E desculpa, Roberta, eu perdi a hora. Eu tinha perguntado, eu falei, gente, cadê o Paulo? Não perde uma aula, não tá aqui. Não tem problema, Paulo, eu entendo você. Sério, Eric, que você gostou do Kierkegaard? Que bom. Turma, eu vou dar uma adiantada, então, porque eu sei que a gente vai ter um feriadinho aí de sexta-feira, eu tô começando a entrar em desespero com os nossos horários de sexta. Então, só adiantando, a gente tem 10 minutos de aula aí, eu vou abrir aqui o PowerPoint não sei se vocês já ouviram falar de Camus, Albert Camus, é escritor? Não. Não? Nunca ouvi, não. Então vamos lá. Peraí, pessoal, só pegar o papel que eu tô ficando mega gripada, só um minutinho. Não é corona, tá, galera? É só gripe mesmo. O Camus, ele é um escritor existencialista da década de 40. Ele vive na França, ele é argeliano, né? E ele vai ter diversas questões, principalmente durante o período da Segunda Guerra Mundial, que ele não consegue compreender o que leva os seres humanos a fazer uma guerra, matar 6 milhões de judeus, a Igreja Católica não se questionar, não levantar e não lutar pela própria vida do ser humano. Então ele começa a colocar diversas questões existencialistas. E ele vai tentar compreender tudo isso através da filosofia de Kierkegaard, né? Só que ele é da literatura, ele não é da filosofia. E aí ele escreve 2 textos, que são os mais famosos dele, que tem O Estrangeiro e o Mito de Sísifo, para poder falar sobre a existência humana. No Mito de Sísifo, eu coloquei ele completo, tá? Em PDF, ele tá liberado já em PDF, eu coloquei para vocês lá no Moodle completo. Não é grande. O Mito de Sísifo é um mito já escrito por Homero, que Sísifo, ele é condenado por um rei a carregar uma pedra, ele pode escolher, né, o Sísifo, entre a morte ou carregar todos os dias uma pedra até o cume de uma montanha, à noite a pedra rola, no dia seguinte ele acorda, tem que carregar novamente a pedra. Então esse é o mito de Sísifo contado por Homero. O Camus, ele pega esse mito de Sísifo e transporta, então, para a vida moderna. O que a gente faz? A gente carrega uma pedra todos os dias, né? Então a gente acorda, trabalha, estuda, dorme e come. Acorda, trabalha, estuda, dorme e come. Acorda, trabalha, estuda, dorme e come. Então isso seria a nossa pedra todos os dias. Para o Camus, ele acha isso um absurdo.
E aí ele coloca que a pessoa pode ter duas saídas dessa vida absurda, dessa vida de mito de Sísifo. E é uma vida decisiva, né? Ele faz uma tradução, uma brincadeira com uma linguagem, com a língua francesa, Sísifo com decisivo, né? Que ou é o suicídio, ou é outras escolhas. Porque afinal, na nossa vida, a gente sempre tem a possibilidade do novo. E é isso que, mais para frente, a gente vai ver em Hanari, de que essa possibilidade do novo é o que nos liga a Deus, né? Deus criou o mundo do nada, e o homem é capaz de fazer escolhas e transformar o nada também em nova possibilidade. Ele vai descartar, é claro, o suicídio, mas ele faz uma ele coloca algumas questões existencialistas sobre o suicídio muito legais, e aí ele vai falar sobre essa questão da escolha em vida, tá? Então, o mito de Sísifo, resumidamente, é a filosofia de Kierkegaard aplicada na prática durante o período da Segunda Guerra Mundial, através das questões existencialistas que o Camus, um escritor branco-argeliano, vai colocar. Então, eu coloquei para vocês no Moodle a obra completa do Camus, tá? Quem tiver interesse, esse mito de Sísifo não é longo, tem por volta de 70 páginas, assim, ou baixa em PDF, deixa guardadinho, quando vocês tiverem um tempo, dá uma lida, porque também tem algumas questões ali que dá para vocês usarem em qualquer tema de redação. Vocês vão ver que o existencialismo é uma filosofia muito mais prática que a gente pode aplicar na nossa vida. A gente coloca, quem nunca teve questões existenciais, né? E que pode ser usado também em diversos temas de redação de vestibular, porque eu acho que é bem bacana, tá? Então, eu vou começar a compartilhar com vocês o mito de Sísifo aí, que vai acabar, claro, finalizando ali no nosso tema da reelaboração do segundo bimestre. Mas não entre em desespero, tá? Então, o Camus, aí eu vou só apresentar ele para vocês, dar uma adiantada para nossa próxima aula. Ele é um escritor, ele não é um filósofo, tá? É o Albert Camus, ou Camus, como alguns falam, Camus porque é francês. Ele não é um filósofo, ele é argeliano, que viveu entre 1913 e 1960, é conhecido por incluir reflexões filosóficas em seus trabalhos. Então, segundo Camus, se você quiser filosofar, escreva romances. Afinal, quem nunca viveu um romance colocou questões existencialistas, né? Por que não eu? Por que eu? Será que isso está certo? Será que isso tem futuro? Então, são questões que a gente põe na nossa própria vida todos os dias. Então, por isso que o existencialismo é uma filosofia tão prática, porque nos leva a pensar aquilo que nós fomos. Então, se tornou conhecido como escritor, jornalista na França, com seus 3 grandes absurdos. O que são 3 absurdos? São 3 livros que trabalham essa questão de como a vida é absurda, como que a vida não tem sentido e não deve ter sentido mesmo. Porque se a gente dá um sentido para a vida, a gente finaliza nosso propósito, que é construir a nossa essência, tá? Então, são 3 romances que são lindíssimos, pessoal. É O Estrangeiro, O Mito de Sísifo, que é esse que eu coloquei para vocês no Moodle, que eu vou falar um pouquinho dele. E um outro aí, que é a peça Calígula, que também depois foi passada para o cinema, né? Então tem um filme Calígula também, que é baseado nessa peça, que o Camus escreve lá por volta de mais ou menos a década de 40, tá? Então a influência de Kierkegaard é muito clara, é a principal influência de Camus, que é o dinamarquês Søren Kierkegaard, que usou a história bíblica de Abraão e Isaac para expor o seu conceito de absurdo da vida. Como que você pode sacrificar o seu próprio filho colocando a fé em primeiro lugar, né? E isso é um absurdo, mas fez sentido depois, quando ele escolheu, né? Pelo menos ele escolheu aquilo que ele realmente queria na vida, que era manter a sua fé. E quando ele escolheu, a consequência foi exatamente aquilo que ele botou a fé, descendo do céu, falando, olha, você provou, não precisa sacrificar o seu filho. Então, é isso que torna a vida absurda, as escolhas que a gente faz, as consequências que a gente tem. Se as consequências já forem dadas, que graça tem a vida, né? Claro que às vezes dá medo também, as escolhas e as consequências. Então, só para finalizar, eu sei que a aula já está acabando, só vou apresentar para vocês aí, então um pouquinho de Kierkegaard que a gente acabou de ver. Então, na passagem ali, Abrão aceita sacrificar o próprio filho como prova de amor a Deus, sem questionar, mas antes que o sacrifício seja consumado, Deus libera o devoto da obrigação e manda os dois irem para casa. O que espanta o Kierkegaard não é a obediência cega de Abrão, mas o fato de pai e filho retornarem à sua rotina normal depois de um acontecimento tão intenso.
No ensaio Temor e Tremor, de 1843, Kierkegaard afirma: Abrão renunciou infinitamente a tudo, e então retomou tudo de volta com a força do absurdo. Ou seja, para viver uma vida cheia de falhas, é preciso dar um salto no impossível. Então você precisa acreditar de que a vida está nas suas mãos e dar esse salto no impossível para poder continuar. E é por isso que a filosofia existencialista, pelo fato da existência estar em suas próprias mãos, vai ser uma filosofia que coloca as questões sobre a vida, mas que é tão contrária ao suicídio. Porque tirar a sua própria vida é você escolher ser um nada. Você nem mesmo foi capaz de construir a sua própria essência. Pessoal, eu vou parar por aqui, tá? Eu apresento o mito de Sísifo aí na próxima aula. Eu vou falar um pouquinho rapidinho aí da nossa relaboração. A nossa relaboração, se for lá no Moodle, já tá o campo aberto, mas a entrega é só dia 15 de junho, porque eu sei que vocês estão super corridos. Então, já é dia 22 de maio, a entrega é só 15 de junho, tá? O tema da relaboração é o absurdo da vida. Vocês vão escrever um texto autoral, pensando na filosofia existencialista, que eu estou apresentando para vocês aí nas aulas, que já apresentei Kierkegaard. Próxima aula eu vou falar de filosofia e literatura, Kierkegaard e Camus. Aí depois Heidegger e Sartre. Vocês vão pegar um ponto ali que você achou bacana, em um desses três. Tá tipo, putz, isso faz sentido. Vamos pegar um texto autoral de vocês, não precisa necessariamente ser ligado a um filósofo, pode ser uma ideia sobre a questão do absurdo da vida. Deu para entender? Terceiro ano? Sim. Ok, Paulo, valeu. Pessoal, tá aberto o campo, não precisa fazer por enquanto, assistam as aulas, vão fazendo anotações, quando você pegar um ponto lá, meu, é isso, Ericão, já que você gostou do Kierkegaard, que legal que você gostou dele, pensa aí nessa questão do absurdo da vida, e aí quando você tiver aquele estalo, aquela, putz, é agora que eu vou escrever, aí você entrega até o dia 15, tá? Turma, um ótimo final de semana para vocês, se cuidem, e até a próxima sexta-feira. Para você também. Tchau, Roberto. E tá tudo lá no Moodle, o material que eu usei na aula, os slides, eu tô colocando antes, porque assim você pode ter ali do seu lado e fazer anotações que vocês quiserem também. Eu tô colocando antes da aula para quem acha melhor, tá? Então, tchau Obrigado. para vocês, pessoal. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau, tchau. Ô, Pel, eu posso te fazer uma pergunta? Claro. Eu tava vendo algumas matérias aqui.